Querido, estenda a sua mão, que eu preciso da sua bênção, que o Senhor coloque a mão dele sobre mim, que ele fale aos meus ouvidos, que eu esteja atento à sua palavra, atento ao que o Senhor quer falar nos corações, e que seja essa palavra primeiro cortante em mim, que acima de tudo, ela venha dividir ossos e medulas, Pai, em mim, antes de dividir nos meus irmãos, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja habitando e esteja se movendo com liberdade aqui nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, torna aqui terras férteis para que sejam colocadas as sementes e frutifiquem a 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quem já jogou War? Levanta a mão. Detetive, mantenha a mão levantada aí. Quem já jogou Detetive? Jogo da Vida. Banco Imobiliário. Dominó. Pô, aí sim, todo mundo. Glória a Deus. E truco também. Oh, glória. O que acontece? Videogame, mais ou menos. Mas todos esses tipos de jogos, ele exige que você, antes de você jogar, tá um pouco pesado esse som. Antes de você jogar, exige que você saiba as regras. E alguns deles têm até objetivos dinâmicos, como por exemplo, tipo, o jogo da vida tem um objetivo só, é chegar no fim da vida. Mas o War tem objetivos dinâmicos, onde você tem certas missões, dependendo do jogo, da carta que você tira, você vai ter missões diferentes a atingir. Então, é de extrema importância que a gente saiba, antes de começar o jogo, quais são as regras do jogo, qual é o objetivo, e quem ganhar, ganha o quê? Com isso, não sei se vocês já jogaram com alguém que não sabia a regra do jogo. Tipo, normalmente é criança que não sabe ler, pega o jogo e usa a criatividade e começa a jogar de um jeito diferente. Uma certa vez eu fui na casa de um amigo e ele, eu tenho detetive, vamos jogar? Vamos. Cara, ele jogava um negócio muito estranho. Eu falei, o que é isso? Aí, não, você tá jogando tudo errado, cara. É assim, assim, assim. E enquanto você não sabe a regra, até perde o sentido. Algumas peças nem entram no jogo, porque você não sabe como usar aquilo. Então você não sabe, você deixa de lado. E aí fica até chato, porque você não consegue chegar no intuito do jogo, no objetivo final do jogo. E o curioso é que muitas vezes a gente leva a nossa vida sem saber as regras, sem saber qual é o objetivo que a gente quer atingir. E aí a gente fica na deixa a vida me levar. Vai vivendo só por viver, só por osmose, né? Carregando o nosso dia a dia, rotinas que ocupam o nosso tempo, que fazem alguma diferença, mas no final da corrida, no final da partida, a gente não vai ter conquistado nada. E o que eu queria falar hoje é a respeito do qual é o final do jogo. Será que a nossa vida, e muitas vezes a gente até fala assim, fulano venceu na vida, né? Cresceu na vida, porque ele não tinha nada. Ele nasceu numa família de pouco recurso, não tinha acesso a estudo, e ele foi, batalhou, cresceu, conseguiu um bom emprego, amadureceu na carreira e cresceu na vida, e venceu na vida, né? Mas vencer na vida é isso? É você estudar, ter um bom emprego, chegar numa carreira num nível X, e é isso? E aí quando você fez 60 anos numa boa aposentadoria e você venceu na vida? A nossa vida, ela não pode ser resumida a um período tão pequeno, uma parcela do período que a gente está vivo, e ainda um período tão pequeno do quão grande que é o nosso Deus, do quão grande que Ele
tem para nos oferecer, que é a vida eterna, que é muito mais do que 60 ou 80 anos. Então o que é terminar e vencer na vida? Olha que legal, em 1 Coríntios 9, irmão, hoje eu vou abrir muitas passagens, então fique esperto. 1 Coríntios 9, do versículo 23 ao 27. Oh glória. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Logo no versículo 24, Paulo ele já fala qual é o foco dele. E o foco dele é de tal modo que alcance o prêmio. Ele não largou a vida judaica dele, e isso ele coloca nas cartas dele com muito afinco, um defensor muito forte do judaísmo, de tanto que perseguiu a igreja e matou cristãos por qualquer coisa. Ele fala nas cartas dele que tudo aquilo pelo que ele fez, tudo aquilo que levou ele a ser tão estudioso, a ser tão conservador no quesito da palavra, no quesito dos mandamentos, se tornou tudo lixo. Tudo se resume a esterco. E, se eu não me engano, a Rebeca falou isso no domingo, relembrou essa passagem. E por quê? Porque ele viu que tudo aquilo que ele vinha fazendo não geraria nele alguém que chegasse no fim, que alcançasse o prêmio, como aquele que está numa competição, como aquele que está num jogo, quer e deseja alcançar o fim, alcançar o prêmio. Ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo não chegaria nesse resultado. Então, o que é o prêmio? E por que a gente começa a nossa caminhada no Evangelho sem ter uma certeza plena do que é isso? Porque eu pergunto para vocês, o que é o prêmio do Evangelho? O que o Evangelho vai te dar que você não conseguiria sem? Que ganho traz o Evangelho para você? E o curioso, nesse domingo, eu vou participar, o pessoal lá do trabalho, a empresa deu um subsídio de 50% para participar de uma competição, uma maratona, em equipes. E aí o pessoal falou, vamos fazer uma equipe de 8 pessoas? Aí eu, beleza, vamos. Aí me chamaram, tá bom, e o que ganha? Só que assim, eu me apeguei, eu já entrei na competição, já não considerando primeiro, segundo e terceiro lugar. De tanto que eu fui descobrir o prêmio do primeiro, segundo e terceiro lugar ontem. Quando eu estava preparando a palavra, eu falei, eu nem sei qual é o prêmio do primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu já entrei derrotado nessa competição, sem foco, sem saber o prêmio, porque se eu soubesse, talvez eu tivesse começado a treinar antes. Talvez, se eu começar esse ano, na maratona do ano que vem, eu esteja próximo
máximo, se eu tiver uma boa equipe, de conseguir uma dessas colocações. Mas, como toda boa maratona, o Rafael deve saber disso, né? Tem o prêmio de participação. Aquele que cruza a linha de chegada já recebe um prêmio, já recebe uma medalha. E isso eu fiquei sabendo logo de início. O que ganha? Porque a corrida tem um custo. O que eu vou ganhar? Eu vou correr, vou me matar. E aí, no final, o que eu vou ganhar? A gente vai ganhar uma medalha. Se terminar, você vai ganhar uma medalha, uma camiseta. A camiseta já é antes para participar, mas se ganhar, você vai ganhar a medalha. Comida e água durante o percurso. Tem toda uma estrutura do evento, que faz umas aulinhas de dança, de alongamento, um negócio super legal. E uma sacochila, tipo, para quem gosta de carregar pouquinha coisa nas costas ali, sem pesar, sem esquentar muito. Então, desde o início eu já sabia qual era o prêmio que eu ia receber. No prejuízo eu não vou ficar, vou me exercitar, eu vou ganhar uma camiseta, uma medalha, valeu já. E um dia no parque, uma manhã no parque, né? Porque quase nunca é que eu vou no parque. Só que na nossa vida cristã, na nossa vida, quando a gente aceitou caminhar com Cristo, quando a gente aceitou entrar nessa batalha, o que nos fez entrar? O que nos foi dado de promessa, de prêmio, para que valesse a pena? Porque não é possível que a gente assinou um cheque em branco, sabe? Você entregou sua vida para Jesus, cara. Sabe o que é isso? Ele pagou com sangue a sua vida e você entregou para Ele, a troco de nada. Você tem na ponta da sua língua que prêmio que você vai reivindicar quando você chegar no céu? Que vantagem o Evangelho te dá? Por que a gente se denomina cristão? E o que a gente vai ganhar com isso? Qual é o prêmio? Cara, é muito sério isso. Eu estava conversando esses dias com uma vegetariana. E cara, ela tem na ponta da língua aqui os benefícios do impacto que uma sociedade, uma nação vegetariana causa no meio ambiente. Na ponta da língua, cara. Ela quase me convenceu. Eu tava comendo carne na hora. Eu falei, vou tapar meu ouvido aqui, cara. Vou terminar minha carne. E como que a gente vai falar do Evangelho? Como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não tiver na ponta da língua o prêmio que isso gera? O prêmio que isso é pago àquele que persevera até o fim. O Lucas falou, quando eu perguntei na primeira vez, ele já falou de lata, na cara. O primeiro prêmio que a gente vai ter, cara, é imortalidade. Se você parar para ver, isso está tão incrustado, um desejo tão incrustado no nosso espírito de ser imortal, que a indústria farmacêutica, a medicina, cosmético, tudo luta para retardar o envelhecimento, para fazer com que você viva mais e com melhor qualidade de vida. A gente consegue substituir coração para uma pessoa viver mais tempo. A gente consegue substituir, até a face já existe, transplante de face. Fica uma coisa ruim, mas a pessoa sobrevive. Creme para rejuvenescer, não dá nem para contar nos dedos. Deus é mais. Isso demonstra que é um desejo do nosso íntimo de viver mais, de viver para sempre. E cara, esse é a primeira promessa. Abre em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Diz assim: irmãos, esse é o 50, é de 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Querido, você tem que tomar posse disso. A primeira coisa que vai acontecer quando Jesus voltar, rasgar o céu, escurecer tudo, e como um trovão, Ele vai ressuscitar os mortos, e nós, aqueles que estiverem vivos, seremos transformados e seremos imortais. Ô glória! Imortais. Em Filipenses 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, e onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando Jesus ressuscitou, Ele já ressuscitou num corpo glorioso. Porque olha só, Ele foi no mais profundo Hades, sem cavar um buraco. Como que um corpo consegue entrar no mais profundo do Hades, que segundo a palavra está no interior da terra, sem cavar um buraco? Não dá. Se você prensar, fazer força para o ser humano entrar na terra desse jeito, você vai espatifar ele no chão. E naquele mesmo dia, Ele se transportou ao caminho de Emaús e a Jerusalém. Em poucos minutos, Ele foi visto em 3 lugares diferentes. E diz a palavra que a casa estava fechada, quando os discípulos todos lá dentro, reunidos, viram Jesus. Estava tudo fechado. E Ele se transportou. Como que Ele fez isso? É um corpo glorioso. No panorama bíblico a gente viu que essa atmosfera onde a gente consegue ver, tocar, é o céu, o primeiro céu. Fora da atmosfera da terra, a gente tem o segundo céu. E muito distante, fora da galáxia, e nos limítrofes do espaço, a gente encontra a barreira, se eu não me engano, Dalila que me lembra, Edu, de bronze, e muitas águas acima, e aí vem o terceiro céu. Querido, leva anos para chegar até o fim da nossa galáxia. Anos-luz. O que significa anos-luz? Percorrendo a uma velocidade da luz, demora assim anos para chegar no fim da nossa galáxia. Como que Jesus falou para aquele ladrão que estava crucificado do lado dele? Falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De que forma que eles seriam transportados no mesmo dia, violentamente ao terceiro céu? É um corpo glorioso. Se você puxa com tamanha violência um corpo normal, você destrói ele. Ele vira pó. Isso é um corpo glorioso. Então tudo aquilo que a gente vê nos filmes de super-herói e muito mais será o nosso corpo. Muito mais forte, muito mais veloz, incorruptível, atravessando parede. Esse vai ser o nosso corpo, imortal e glorioso. Amém? E para que a gente vai ter? Eu até notei um negócio aqui interessante. Eu falei dos cosméticos, né? A gente se preocupa tanto para manter esse corpo, sendo que ele vai ser totalmente transformado. Quem já ouviu falar da regra do 80-20? Ninguém. 80-20 é mais ou menos uma história assim. Imagina essa igreja toda suja. Você pega 10 pessoas e em, sei lá, 30 minutos você dá um tapa, ela fica 80% melhor. O pessoal nem se cansou. Cansou 20% da capacidade do pessoal. Aí você fala: não, vamos deixar essa igreja 100%. 100% o que é? É você pegar e tirar toda a sujeirinha, cara. Se você pegar um microscópio, não pode ter sujeira. Então 100%, cara, é muita coisa.
Qual seria o esforço para você deixar um templo desse tamanho 100% limpo? Se você pegar um microscópio, você não vai ver uma sujeirinha. Cara, é muito esforço, tá entendendo? Demoraria dias, um processo químico absurdo. Então assim, em 20% da capacidade, a gente já dá um tapinha e resolve 80% do problema. Essa é a regra 80-20. Então, cara, com cosmético, você pega 20% aí do que dá para gastar, do esforço que a indústria produziu, e, cara, você vai resolver 80% da sua pele, véio. Relaxa. Os outros 20%, você espera a glória, amém? Porque tem gente, a Rebeca estava vendo outro dia um vídeo, a mulher passava uns 8 ou 9 produtos na cara para tirar a maquiagem e para hidratar o rosto e para preparar e ir dormir. Gente, é muita coisa. Nós teremos um corpo glorioso, amém? Não vale a pena ficar gastando tanto tempo assim. Segundo prêmio que a gente não pode esquecer, nós teremos um corpo glorioso para chegar no paraíso. Um reino nos espera. Apocalipse 21, de 17 a 27. Foi bem curioso que eles tocaram Isaías 9, e ele fala da Nova Jerusalém. E se der no final a gente cantar essa música com muito mais propriedade do que é Jerusalém. Ele mediu a muralha. É do 17, já está certinho. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Querido, imagina um ouro reluzente de tal maneira que parece vidro reluzente, vidro transparente em algumas versões. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berílio, o nono com topázio e o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Isso eram colunas que sustentavam a muralha, fundamentos. As 12, assim como essas aqui, ó, elas se destacam na parede porque elas são fundamentos. Imagina uma muralha de 65 metros de espessura. Acho que é do início ao fim aqui do terreno. Só a espessura da muralha. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente faz aquela oração que escreve o meu nome no livro da vida, porque aí entraremos nessa cidade santa. E queridos, que lugar lindo! Se você parar para prestar atenção, diz que
os justos andarão, os santos andarão na luz que resplandece de Deus. Não vamos nem pisar no chão. O chão de ouro reluzente, como vidro transparente, não será nem pisado, porque nós andaremos na luz. Que magnífico isso. E aí você pensa, né? Do jeito que você está entrando num lugar desse, como é que você se sentiria? Com roupa de algodão, com jeans rasgado, com sola descolando? Você imagina quão vergonhoso seria, né? Mas o que diz? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso. E isso inclui roupas limpas, roupas de linho fino. A palavra também diz que nesse reino, até gostei da expressão que eu encontrei, esse reino é cheio de sem mais, entre aspas, sem mais dor, sem mais lágrima, sem mais tristeza, sem mais desejo carnal, sem mais ofensas, sem mais brigas, sem mais pobreza, sem mais injustiça. É um lugar onde só habita o bem. E o que a gente vai ter nesse lugar? A palavra fala em Mateus 6,19, para nós não focarmos em acumularmos riquezas aqui na terra. Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, sabendo que a gente está correndo uma corrida do qual o prêmio vai nos entregar algum resultado daquilo que a gente fez na corrida. Cara, você vai ficar parando para tirar selfie no meio da corrida? Você imagina o que a gente está fazendo aqui na terra, ao mesmo tempo que a gente trabalha, que a gente cria os nossos filhos e vivemos e sobrevivemos. Ao mesmo tempo nós poderíamos estar acumulando tesouros no céu para quando a gente chegar lá. Não dá uma impressão de, cara, eu estou perdendo tempo? Porque às vezes a gente guarda um dinheirinho do mês e, longe de mim falar que isso está errado, que eu sou o primeiro a fazer, e eu coloco numa reserva, e eu trabalho mais um mês, pego mais um dinheirinho e coloco numa poupança, num tesouro direto, pensando que é no futuro, pensando em amanhã, isso não vai me faltar no futuro, quando eu precisar me aposentar, ou num caso de emergência. E eu pretendo ter uma vida mais confortável, sem tanto trabalho na minha velhice como eu trabalho hoje. Mas pensa, eu poderia estar acumulando tesouro no céu. Cara, cadê o saldo? Aonde eu consulto esse saldo? Eu quero ver esse número crescer. Se tivesse um aplicativo para consultar esse saldo desse tesouro no céu, eu só ia consultar ele, não ia nem mais entrar na minha conta corrente. Só quero saber disso. Como que eu faço para acumular esse tesouro? Porque isso é que importa. Se a palavra fala que o que a gente acumula aqui na terra é perecível, será queimado, será destruído, a traça vai comer. Gente, dinheiro é papel, a traça vai comer, e a gente acumula. Como que eu faço para acumular esse tesouro que é eterno? Em Apocalipse 19, do versículo 7 ao 8, ele fala de um detalhe dessa riqueza. Afinal, uma das coisas que a gente acumula é roupa.
E algumas grifes cobram bem caro por isso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quem sabe que a igreja de Cristo vai casar com o Cordeiro no paraíso? Glória a Deus. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Está entendendo? Aquilo que a gente vai vestir, até aí, aquilo que a gente vai vestir para entrar e ter as bodas com Jesus, será o fruto dos justos, dos atos justos dos santos. Aquilo que a gente faz de boa obra, que permanece, que não é para nos engrandecer, é isso que vai nos vestir no casamento com Cristo. E o que a gente está tecendo para vestir lá? O que a gente está tecendo? Que roupa que a gente está tecendo para vestir com o Cordeiro? Será que vai entrar uma noiva nua? Ou vestida de trapo? Queridos, a gente vive às vezes inconsequentemente, porque se tem algo de valor para a gente construir, é aquilo que vai ficar eternamente, e não aquilo que a gente está construindo aqui na terra. Cara, essa palavra mexeu muito comigo, porque quanto mais eu lia, eu ficava dividido, cara. O que eu estou fazendo, que eu estou acumulando riqueza, eu estou planejando uma vida mais confortável aqui, sendo que quando eu chegar na eternidade, eu vou ter o que vestir? Eu vou ter tesouro acumulado? Ou meu saldo vai estar zerado? Todo mundo recebendo lá, ó, esse é o seu tesouro, esse é o seu tesouro. E aí eu entro assim, tipo, e aí, é a minha vez? Ninguém vai me dar nada? Fala, pô, Pedro, você não acumulou tesouro nenhum, cara. Lá em Mateus 6, do 1 ao 6. Esse menino tá rápido demais. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Até o 6. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Gente, aconteceu um negócio curioso essa semana. Eu estava indo para o trabalho e eu vou de moto para o trabalho pela Marginal Pinheiros. E eu estava indo, passou um cara rápido por mim, de moto também. E eu até tentei interceder pelo cara, mas foi uma intercessão meio egoísta, assim, sabe? Tipo, Senhor, protege esse cara para ele não cair, porque se ele cair eu vou ter que parar para ajudar. E eu tô atrasado, quero chegar no trabalho. E eu nem terminei de orar, o cara tava caído no chão. Mas eu não vi o que aconteceu. Ele passou, nem escutei.
Quando eu cheguei, já estavam os dois deitados no chão. Ele estava sentado já, não se feriu muito. Já estava o motoqueiro ajudando. Aí eu parei para ajudar. Falei, não sei se Deus está me testando, né? Acho que foi bem egoísta a minha oração. Acho que Deus já me botou a prova aqui mesmo. E lembrei da parábola do samaritano, que passou um sacerdote, um cara foi assaltado no caminho de Samaria, e passou um sacerdote e passou a distância e não ajudou, e passou um levita e passou a distância e não ajudou, mas o samaritano parou e ajudou. E os samaritanos e os judeus, eles não se batem. É como você ver um argentino e parar para ajudar, sabe? Aí eu falei, cara, vou parar para ajudar esse cara. O outro, eu nem vi direito, o outro tava ótimo, a moto não fez nada. Esse amassou a moto, pesada, ele não conseguia levantar do chão. Ele levantou, mas ele não conseguia tirar a moto do chão. E aí eu fiquei lá, comecei a conversar com ele, perguntei se ele estava bem, a gente foi pro acostamento, tal. Os outros motoqueiros foram todos embora. Aí eu olhei a mochila dele, eu falei, cara, onde você trabalha? Ali na rede, ali no Itaú. Eu falei, eu também, cara. É mesmo? De que setor você é e tal, não sei o quê. Aí eu falei o setor, ele falou, pô, teu chefe é o Johnny? Aí eu, eita nós, o cara conhece até meu chefe. Aí ele falou, cara, aí a gente continuou, a CET chegou, chamaram o resgate para ele, ele agradeceu um tanto. E aí ele falou assim, não, cara, eu vou mandar uma mensagem pro meu chefe falar com o seu, que você tá me ajudando. E aí quando eu falei com o meu chefe, ele já sabia que estava acontecendo, ele falou, cara, fica tranquilo, ajuda ele, o que ele precisar, e aí quando você chegar a gente resolve. Aí eu cheguei meio-dia no trabalho, que sol de lascar, fiquei com a nuca queimada, fiquei com os braços queimados. Quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que me perguntaram foi, você estava na praia? Porque eu estava queimado, cara. Eu falei, não estava na praia. Definitivamente não estava na praia. E aí o que aconteceu? O meu chefe chegou em mim, falou, cara, que legal, tal, que você ajudou lá. Faz o seguinte, amanhã, quando sair o resultado do seu ponto, você me fala quantas horas que você gastou lá, e aí eu abono suas horas. Que bênção, né? Não é todo dia que você ajuda alguém e já recebe a recompensa logo em seguida, né? Não é penalizado em nada com aquilo. Porque se fosse uma pessoa que não trabalhasse na rede, talvez, cara, você parou para ajudar alguém. Se for assim, todo dia você vai ficar fazendo bico de SAMU na Marginal Pinheiros. A gente precisa de você aqui. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele vai me dar as horas. E aí isso mexeu comigo, eu fiz alguma boa obra, tive que contar ou contei, porque, cara, é legal você ficar sabendo que alguém ajudou alguém, né? E aí o meu chefe instantaneamente já falou, não, cara, suas horas estão abonadas. Eu falei, não, cara, não quero. Fiquei pensando, né? Depois ele foi embora, eu falei, não, porque se ele me der as horas, a minha recompensa está dada. Eu não quero minhas horas aqui, eu quero minhas horas lá. Eu quero minhas horas lá, eu não quero aqui. Aqui eu pago, eu fico um pouco mais no trabalho, eu pago. Eu quero lá, eu quero tesouro no céu. E da próxima vez que eu ajudar, eu não vou contar para ninguém. Já que eu já contei lá, conto aqui também. Mas da próxima eu não vou contar para ninguém. Que a minha mão direita fizer, a minha esquerda não vai ficar sabendo. Porque assim eu recolho tesouros no céu, eu acumulo tesouros no céu. E o que a gente está acostumado é compartilhar, né? Falar, e olha que legal, eu fiz isso, fiz aquilo. Até o meio profissional, ele estimula que você faça isso. Pô, cara, você fez um negócio legal, fala para a equipe, vai lá, monta um slide, mostra para todo mundo, faz um oba-oba, é legal isso. Cara, mas isso vão te aplaudir na hora. E a palavra fala o quê? Na hora que te aplaudirem, a sua recompensa está dada. Já foi, parabéns. Você recebeu o merecido. Mas a gente vai para um reino de justiça.
E aquilo que não foi lhe pago aqui, vai ser lhe pago lá, porque lá é justo. A conta vai ser acertada lá. Então eu falei, estou entendendo. Estou entendendo. Quarto prêmio. Gente, a lista é grande, hein? Vai anotando aí. Quarto prêmio. Reconhecimento. 1 Pedro 5:4. Eu vou falar a respeito de uma só, mas alguns mais estudiosos do que eu sabem que são mais. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É só isso. A palavra fala de algumas coroas que a gente pode receber no paraíso. Não só a coroa da glória. Acho que tem a coroa de perseverança e algumas outras. E além, então, a coroa, ela inicialmente me remeteu a um tesouro, que uma coroa normalmente é feita de ouro, pedras preciosas. Pô, isso é um tesouro. Mas a coroa, ela vai na cabeça. E quando você olha, você já logo vê quem tem coroa, quem não tem. E isso é reconhecimento. Se a gente tem em nós um ímpeto de sermos reconhecidos, e muitas vezes nos chateamos quando não somos reconhecidos, na glória nós seremos reconhecidos, e eternamente, porque a coroa que lhe é dada ficará com você eternamente, tirando os momentos que a Bíblia fala o quê? Se os 24 anciãos fazem, né? Eles fazem, por que não faremos? Quando gritam, santo, santo, santo é o Senhor, os 24 anciãos se curvam e colocam no pé do trono as suas coroas. E se eles colocam, é porque estava na cabeça. E se eles fazem isso repetidamente, várias e várias vezes, é porque a coroa volta para a cabeça. Então, reconhecimento, isso é algo que procure na palavra. Como tem várias coroas, estude, procure na palavra como fazer para acumular as coroas. E querido, não sei se melhor ou se pior, mas o quinto fala assim: mistério. Mistério. Abre em 2 Coríntios 12, de 1 a 4. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não... Eu falei certo? Amém, vamos ler. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Era só até o 4. Olha só. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E para mim, indizíveis é que não há palavras. Não há palavras para relatar aquilo que esse homem viu. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é, o homem de 2 Coríntios
de 2 Coríntios 12, ele viu, certo? Mas não foi autorizado a falar. E nem achou-se palavra para descrever aquilo que ele viu. E em 1 Coríntios diz que há coisas que nenhum homem viu, nem ouviu, nem mente humana imaginou. Então, além daquelas coisas que foram mostradas para ele, que não é permitido falar, ainda há coisas que nem ele mesmo viu. É muita glória, é muita glória. Imagina que passaremos a eternidade conhecendo ao Pai. E eu li uma frase interessante, que isso que diz em 1 Coríntios 2:9 é mais ou menos assim: sabemos que tem cores primárias, vermelho, azul e amarelo, ok? Dessas 3 cores você consegue fazer todas as outras cores. Agora eu te lanço o desafio: crie uma nova cor que não deriva de vermelho, azul e amarelo. Tá entendendo? Coisas que nem passou na imaginação humana, a gente vai ver lá. Cores que não derivam em vermelho, azul e amarelo. Tá entendendo? Coisas, cara, que loucura. Se você parar pra pensar nesse negócio, você vai ficar horas delirando. É como inventar uma nova cor. A gente não consegue. A gente só consegue transformar o que já tem. Muita doideira. E não menos importante, Apocalipse 4, versículo 3 ao 6. A presença de Deus e o Cordeiro. O que faremos na glória é adorar Ele. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, no centro. Ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Agora Apocalipse 21, o versículo 22 e 23, a gente já leu, mas a glória de Deus, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Então, queridos, nós estaremos envolvidos na glória de Deus. A luz que a gente tem hoje é uma luz artificial e às vezes, muitas vezes, durante o dia, indireta do sol. O que vai nos circundar vai ser a glória de Deus. A própria glória será será como luz, tanto para nós enxergarmos como para nós andarmos, porque diz que andaremos na luz do Senhor e adoraremos Ele 24 horas por dia, e casaremos com Ele, com Cristo, e teremos as bodas com Cristo. Então, queridos, seremos um com Jesus. Quando alguém casa e vai para as bodas, o que acontece? Se torna uma só carne. E com Cristo não vai ser diferente. A gente vai se tornar uma só carne com Cristo. No caso, um só corpo, um só espírito. E a gente vai habitar em Cristo. Então, querido, esses são os prêmios, os bônus que vamos receber na glória. Mas não há bônus sem ônus. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente vai ganhar, atrás do que a gente está correndo.
Mas como Paulo bem disse no versículo 25 de 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, né? Isso. No versículo 25, todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso, a não ser que, como eu, na minha maratona, não tenha a perspectiva de ganhar. Se você não está levando um treinamento rigoroso para alcançar todos esses tesouros, ou é porque você não sabe dos tesouros, ou é porque você já não tem mais perspectiva de ganhar. O que é triste. Mas eu quero te trazer a motivação, te trazer à memória aquilo que foi te apresentado, ao evangelho que te foi colocado como promessa, como novidade de vida, como boas novas, para que você tenha um ânimo uma injeção de ânimo e volte ao seu treinamento rigoroso. Isso queimou primeiro em mim, porque na minha adolescência, cara, eu queimava. E com o tempo, a gente vai se ocupando com as coisas, e a gente vai esquecendo, vai deixando de ter o alvo. Como Paulo bem disse, o alvo dele é fixo nos prêmios. E se a gente esquecer, cara, a gente vai largar o treinamento. Estamos mesmo nos submetendo a um treinamento rigoroso? Quantas refeições nós temos feito para ficarmos fortes e preparados para essa corrida? Quanto tempo estamos dedicando em treinamento, em fortalecimento da nossa musculatura espiritual, em fortalecimento do nosso espírito, para que a gente permaneça forte, permaneça firme, para conseguir chegar até o fim, passar a linha de chegada e desfrutar do prêmio. E será que a gente despreza os momentos? Como eu disse, como a gente leu em Mateus 6, será que quando a gente faz uma boa obra, a gente aproveita esse momento e oculta o que a nossa mão direita fez da esquerda, para que a gente acumule essa riqueza? Abri em Mateus 16, 25. Ah, não é esse. É Lucas 14. Lucas 14. Eu anotei 14, aí eu anotei 14 do 12 ao 14. Eu falei, cara, eu quero ler esse capítulo inteiro. Então, deixa aí. É incrível isso. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Era sábado, hein? Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Para aí, volta lá, querido. Isso, quantas vezes eu já não fiz? Você vai numa festa de casamento, acaba a cerimônia, aí você fala: vamos logo lá pro buffet para escolher uma mesa legal. A parábola, passa o versículo. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou-os virá e lhe dirá: por favor, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado,
ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, sai daí, cara, passa para esse lugar aqui, ó, é melhor, você vai estar mais próximo de mim. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres e aleijados, mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Até aí. Tá entendendo? Como isso mudou a minha cabeça? Nem vou chamar mais minha mãe pro meu aniversário. Não é? Tipo, pô, cara, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar um morador de rua pro meu aniversário. Porque esses não vão conseguir me retribuir. Cara, isso é um tapa na minha cara. Isso é um tapa na cara da nossa cultura. Porque a gente convida, e quem casou, que não minta, mas até lista de padrinho a gente faz, pensando no presente e na condição financeira do nosso padrinho. É verdade. É verdade. Então, cara, isso é uma aula de etiqueta dada diretamente por Jesus. Quando você chegar numa festa de casamento, pega o lugarzinho menos favorecido, cara. E ó, se o noivo te colocar num lugar melhor, aí está a sua recompensa. Mas se o noivo não te colocar num lugar melhor e fosse justo que você estivesse, aí a sua recompensa está lá. Tá entendendo? Os humilhados serão exaltados, e se não forem exaltados aqui, serão exaltados lá, aonde é bem melhor. Talvez a gente nem fique mais triste se alguém não me notar, porque pô, a pessoa não me notou, e ele é super meu amigo. Talvez fosse justo que ele te notasse, fosse justo que ele te honrasse, mas por ele não te honrar, talvez um sorriso agora brote no seu rosto. Yes! Mais um tesouro no céu. Mais uma honra que eu vou receber lá, ao invés daqui. Isso, pô, pensa, tá tudo invertido então. Tudo que a gente faz é tipo o contrário. Então, cara, vamos vender tudo que a gente tem, vamos dar aos pobres, e vamos ser ricos no céu. Não é lógico isso? Se tudo que a gente faz é o contrário, a gente acumula riqueza aqui e deveria acumular lá, a gente deveria presentear os pobres que não vão conseguir nos recompensar, e a gente presenteia nossos parentes, e a gente ajuda e chama as festas nossos parentes. Nós deveríamos fazer tudo ao contrário, vender tudo que a gente tem, fazer um grande banquete só para pobre, só para necessitado, órfão, cego, e cara, entregar tudo aos pobres, e a gente seria rico no céu. Seria muito legal, muito fácil, e dá um tiro na cabeça, porque aí agora você vai viver como? Mas aí vem 1 Coríntios 13:3, cara. Coloca aí 1 Coríntios 13:3. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Cara, que loucura é isso? Que loucura é isso? Ainda se eu fizesse tudo isso, vendesse tudo que eu tenho, desse aos pobres
e usasse o meu suor, o meu sangue, para trabalhar exaustivamente até a morte por alguém que precise, cara, se eu não tiver amor, isso não vale de nada. E aí a gente volta para estaca zero, cara. Então precisamos ser aperfeiçoados no amor. O prêmio é muito bom, cara. São muitos ganhos, coisas que nem podemos imaginar, coisas que não passam pelo nosso entendimento. Mas precisamos rever a forma com que vivemos aqui hoje. Precisamos rever a forma com que agimos com o nosso próximo e aquele que nem está tão próximo assim. E pensar quanto do nosso esforço está sendo colocado para acumular riquezas aqui, quando que se em amor a gente fizer as coisas a não nos prevalecer, mas em favor do outro, em amor, aí sim a gente vai acumular tesouro no céu. O que está faltando em nós? Será que está faltando conhecer o prêmio? Baixa sua cabeça. Consegue tocar a música Isaías 9? O nosso prêmio é o noivo, que é o maior presente que está nos esperando no paraíso. E Ele já vive, Ele mandou o Espírito, Ele mandou o Consolador e já vive em nós hoje. A gente não pode desprezar isso. Parte do prêmio foi dado de antemão. O Espírito Santo foi nos dado ainda aqui na terra. Nós habitamos, o Espírito Santo, Ele habita em nós, aqui na terra. E isso já é um adiantamento do prêmio. E a gente nem terminou a caminhada. Eu descobri que me falta muito conhecimento do prêmio, que é o que vai me motivar a permanecer firme, que é o que vai me motivar a permanecer no alvo, que é Cristo. E para isso precisa intimidade. Para isso precisa ter uma mudança na mente de como que a gente vive a nossa vida. Reformular os nossos valores. Fazer servo em favor do próximo.
que vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Essa é a linha de chegada. Essa é a hora que Ele vai pegar na nossa mão. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Ti, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido sobre a terra, Senhor. Que Ele seja conhecido em glória e honra. Sejam dadas ao Seu santo nome maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Eterno, Eterno Santo de Israel, Cordeiro, Cordeiro Santo, meu noivo. Que o Seu nome seja conhecido e que através da Tua igreja seja levado o Seu Evangelho com foco naquilo que é mais importante, de mais valor, que é o corpo, que é o que foi dado em favor de nós, que é o Cristo que foi dado por nós, o Filho Santo, escolhido, unigênito, que se tornou primogênito, Pai. Fortalece, Senhor, coloca os nossos olhos fitos no alvo, que é Cristo. Nos fortalece, Senhor, nos dando um treinamento rigoroso, para que possamos permanecer até o fim, de forma que encerremos a carreira guardando a fé, não deixando que tropecemos naquilo que nós mesmos pregamos, se esquecendo do nosso prêmio. Que em nós não falte amor, para que as nossas boas obras sejam de forma justa transformadas em tesouros eternos. Oh, Pai,
tua presença, santo, 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 santo. Se possível, Senhor, abrevia os dias maus, Pai, para que possamos logo estar contigo no paraíso, para que possamos logo ver a tua face, andar na tua luz, sermos revestidos com linho fino e entrarmos no santo do santo em bodas contigo, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Enche os nossos corações de anseio pelas coisas eternas, Pai. Anseio pelas coisas eternas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que queimemos por coisas eternas, pela Sua palavra que jamais passará, pela Sua presença que é viva em nosso coração, que é o Espírito Santo. Queima em nós, nos aperfeiçoa em amor, para que sejamos servos e abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão de ganhar a nossa vida, Senhor, entreguemos a nossa vida a Ti. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, a ganhará. Não é uma causa vã. Espero que a sua esperança tenha sido renovada como a minha foi. Que o alvo foi realinhado, reajustado. Que o Espírito Santo continue a te ministrar no secreto, te levando à maior profundidade dessa palavra. Ele quer nos usar grandemente, querido. Ele quer nos usar. Só que tem que ser em amor. Tem que ser em amor.
abençoo todo o trajeto para casa, aqueles que ainda vão se reunir com a família para cear, para jantar. Que seja um tempo de paz, de comunhão, de respeito. Que a atmosfera do céu, do reino do céu, esteja na sua casa. Que o que a gente vai viver na eternidade, um lugar sem mais dor, sem mais tristeza, seja trazido à existência no seu lar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.